Libertar a criatividade é dizer coisas nunca ditas, ter gestos nunca tidos, surpreender a nós mesmos e as pessoas que amamos. Olá! Hoje eu vou te entregar a terceira semente, a terceira lei da qualidade de vida. Libertar a criatividade e superar a rotina. Nós vivemos dias onde as pessoas vivem num circuito vicioso, repetindo os mesmos erros, falando as mesmas coisas, tendo atitudes engessadas. Nesse capítulo, o autor diz que estamos dançando a valsa da vida com as duas pernas engessadas. E isso é real. Quando entramos na farmácia, no supermercado, em uma loja, na maioria das vezes as pessoas estão tendo comportamentos mecânicos. Quando a gente entra no elevador, na maioria das vezes a gente vê todas as pessoas olhando para o painel. Raras vezes olha-se nos olhos de uma outra pessoa, esboça um sorriso, de repente conversa. Essa é a vida engessada. Algumas pessoas trabalham por muitos anos no mesmo lugar e jamais surpreendem seus colegas de trabalho, jamais procuram buscar aquilo que eles têm de melhor e dar aquilo que pode dar de melhor para surpreender a pessoa, para quebrar a rotina, fazer algo diferente. Muitas vezes, nesses relacionamentos engessados, nós não conseguimos perceber o grito silencioso nos gestos das pessoas que nos rodeiam. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: quem está ferido, fere. Há 22 anos eu trabalho com pessoas. Eu tenho alunos, eu tenho colegas, eu trabalho numa escola e eu percebi, há alguns anos atrás, que eu não precisava ter um comportamento engessado, que eu poderia trabalhar com cada uma das pessoas que eu me relaciono todos os dias de forma distinta, buscando a essência de cada pessoa. Nesse convívio com pessoas, algumas vezes eu me deparei com alguns alunos com dificuldades comportamentais. Aquele aluno que faz bagunça, que de repente desrespeita de alguma forma. Ao longo desses anos, vivi experiências extraordinárias de conseguir conquistar essa pessoa de dentro para fora, conseguir ter uma atitude que surpreendeu. Eu me lembro de uma ocasião que um aluno, ele falou de forma agressiva comigo e eu saí do ambiente. Eu me lembro que eu conversei com Deus sobre ele e insisti, voltei e tentei acessá-lo mais uma vez. E então ele olhou nos meus olhos e me disse: professora, me perdoe. A última pessoa que eu queria magoar nesse dia é você. Acontece que eu estou muito triste. E aí ele me abraçou e chorou. Eu não fazia ideia do tempo que eu gastei com aquele menino naquele dia, o quanto marcaria. Agora, recentemente, ele me mandou uma mensagem nas redes sociais, dizendo que lembra com carinho daquele dia em que eu parei e que eu o surpreendi. E ele também me surpreendeu dias atrás, quando ele me manda um bilhetinho que eu escrevi para ele naquele dia, que ele guarda até hoje. Há 12 anos atrás, ele guarda um bilhete na sua carteira. Você já experimentou surpreender pessoas simples que executam tarefas de grande importância e muitas vezes pouco reconhecimento? Falando sobre isso, eu me recordo de duas cenas. Uma, quando eu estava no meu trabalho, executando um trabalho muito importante, e na sala ao lado, dois faxineiros conversavam. E um deles falava que estava com o sapato rasgado, o sapato tinha estragado, mas que ele não poderia ir comprar outro sapato. Estava entrando água, mas ele precisaria ficar mais um tempo com aquele sapato. Naquele momento eu fui tomada por uma íntima compaixão e ao sair dali eu não falei nada com ele, eu só observei qual era o tamanho do sapato e
Fui até a sapataria e no dia seguinte eu trouxe o sapato de presente. Foi tão legal ver o brilho no olhar dele e o sapato serviu perfeitamente. Ele passou durante um tempo usando aquele sapato e sempre ele dizia: o sapato que você me deu. Muitos anos se passaram desde que aconteceu esse episódio e ainda hoje, todas as vezes que eu encontro com esse faxineiro que se tornou meu amigo, ele me dá um abraço, um sorriso e sempre lembra dessa história do dia que ele foi surpreendido. Uma outra que também é muito agradável lembrar, eu estava numa conferência, num acampamento e eu saboreava uma comida tão gostosa. E eu pensei, gente, quem preparou essa comida? E aí eu olhei lá do outro lado da cozinha, estava a área onde as cozinheiras estavam preparando. Eu me levantei, pedi licença aos amigos que estavam sentados comigo e fui até a cozinha. E lá eu elogiei a comida, abracei cada uma delas e fiz uma oração por elas. Algo tão simples, mas até hoje eu tenho o apreço, o carinho dessas cozinheiras. Sempre que eu encontro, eu recebo um sorriso. Existe um fenômeno chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que vai arquivando, vai imprimindo no nosso cérebro as imagens das nossas vivências no nosso dia a dia. E nesse capítulo do livro tem uma história bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Certa vez, um pai estava profundamente decepcionado com o comportamento do filho. Ele dormia de madrugada, não respeitava, não se importava com o seu sofrimento. O pai brigava, dava broncas, criticava, mas o filho não reagia. Eram dois inimigos vivendo na mesma casa. A família era um inferno. Chorando, sem voz para falar e achando que o seu filho era um caso sem esperança, resolveu mudar completamente a atitude. Libertou a sua criatividade. Começou a surpreendê-lo e a dizer que amava, pedir desculpas quando se exaltava. Ao longo dos meses, o fenômeno RAM foi registrando a imagem desse pai de maneira espetacular. E assim ele construiu vínculos que anos de agressividade o tinham impedido de criar. E dessa forma, eles puderam experimentar um relacionamento saudável e vibrante. Os pais que não surpreenderem seus filhos, o professor que não surpreender seus alunos, tocando as emoções, acreditando nos seus sonhos, usando palavras de encorajamento, mesmo diante das falhas, dos erros deles, eles não colherão uma bela pintura do relacionamento com essas pessoas. Eu ontem vivi uma experiência incrível. Eu investi, eu venho plantando no solo das emoções dos meus alunos e depois de um dia de muitos desafios, onde eu corrigia uma série de trabalhos que eles me enviaram por e-mail, de repente, por volta de 10h30 da noite, eu me deparei com a colheita daquilo que eu tinha plantado. Uma aluna me surpreendeu. Ela libertou a criatividade. Logo após o trabalho, ela fez alguns registros que me deixaram simplesmente maravilhada. Isso é libertar a criatividade e quebrar a rotina para surpreender pessoas e fortalecer os relacionamentos. Jesus, o mestre dos mestres, ele era especialista em libertar sua criatividade, superar a rotina e surpreender as pessoas que estavam à sua volta. Eu quero compartilhar com vocês duas histórias onde fica muito claro, situações onde talvez eu e você teríamos atitudes engessadas, preocupadas com as pessoas. Jesus não. Ele tem uma atitude autêntica, olhando para cada pessoa. A primeira situação é a história de Pedro. Jesus havia dito que Pedro, em algum momento, iria negá-lo. Pedro disse que não. Quando Jesus estava sendo golpeado a caminho da cruz, Pedro então negou Jesus, traiu Jesus. Naquele momento em que Jesus percebeu o que estava acontecendo,
Ele olhou, está escrito, eu vou ler o texto para vocês, lá em Lucas 22. Então, voltando-se Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra, como Jesus tinha dito. Jesus fixou os olhos em Pedro. E eu creio que esse olhar não era um olhar de condenação. Jesus estava tentando captar Pedro. E eu acredito que naquele olhar, sem palavras, Jesus disse, eu te compreendo. Jesus se preocupava com Pedro naquele momento. Na sequência do registro na Bíblia, Pedro ele cai em si. Pedro se arrepende. Ele se lembra das coisas que Jesus havia dito. E ele chora. E ele chora muito. Fantástico. Jesus naquele momento, preocupado com Pedro, quando ele mesmo estava sendo golpeado. A outra situação é anterior a essa, bem antes, é a história de Zaqueu. Quando Jesus estava chegando em Jericó, Zaqueu, que era um homem não desejado pela sociedade, um homem sozinho, que subiu em uma árvore para ver Jesus passar, e Jesus, quebrando todos os protocolos, imagine você teria coragem de se oferecer para ficar, para fazer uma refeição na casa de uma pessoa que você não tinha intimidade? Pois Jesus fez isso. Jesus ele tinha tanta sensibilidade que ele percebeu a necessidade de Zaqueu. E ele se oferece para ir para a casa de Zaqueu. Está escrito lá em Lucas 19, que Jesus disse assim, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu irei ficar em sua casa. E interessante que após isso, as pessoas que estavam ali, elas criticaram, está escrito aqui, olha, todos que viram aquilo começaram a reclamar, dizendo, ele vai ficar na casa desse pecador? Jesus não se importava com isso. Jesus ele estava preocupado com pessoas. Jesus, ele era um mestre da sociabilidade. Isso mesmo, ele gostava de estabelecer laços com pessoas, de conhecer pessoas novas. Ele tinha muitos amigos e ele atraía as pessoas. Estar perto de Jesus era estar perto de alguém que surpreenderia a cada momento, alguém que vivia cheio de alegria, cheio de vigor, entusiasmo. Essa é a palavra. O significado da palavra entusiasmo é Deus dentro. Quem tem Deus dentro tem entusiasmo, tem alegria. E Jesus nos ensinou como fazer. Jesus era tão alegre que ele atraía até mesmo as crianças. Criança não gosta de estar perto de pessoas rabugentas, que murmuram, que reclamam. E a Bíblia diz que as crianças queriam estar perto dele. Você é uma pessoa sociável? Não se isole. Não perca a oportunidade. Olhe ao seu redor. São pessoas falhas. Mas se você souber lapidar, você terá grandes amigos. Faça das pessoas que te rodeiam grandes amigos. Descubra o tesouro que há dentro de cada pessoa, como Jesus fazia. Eu quero te convidar a fazer a reflexão que tem no final desse capítulo. Prometa para você mesmo que a partir de hoje você não dançará a valsa da vida com as duas pernas engessadas. Faça da vida um grande espetáculo. Surpreenda você mesmo e as pessoas que estão à sua volta. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Oh, quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem
noite escura desenhou a clara lua, misturando o que era bom.